Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma aula, né, de controle químico, fazendo parte do tratamento sanitário, tá? E como eu falei para vocês, essa aula eu teria que ter dado lá no final da entomologia, né, mas devido ao tempo não consegui. Mas eu acho que é até mais interessante ela estar dentro, né, do tratamento sanitário. E por tabela, né, eu vou já falar também das formulações, né, dos inseticidas, que também faz parte do tratamento sanitário, então já fica uma visão geral de outras etapas. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Então vamos falar sobre o controle químico de pragas, pessoal. Algo que vocês, né, a maioria aqui, né, que trabalha já deve conhecer. Bom, então aqui, técnicas de manejo, só para dar uma pincelada no que a gente viu, né? Então, existem vários tipos de controle que fazem parte do manejo integrado de pragas. Então, nós temos aqui, além do controle químico-biológico, o uso de semioquímicos, que são os feromônios, a manipulação genética, variedades resistentes, né, que a gente viu também, manipulação do ambiente, métodos culturais. Então, tudo isso faz parte do chamado MIP, tá? Então, aqui a gente, né, o controle químico, ele é uma ferramenta utilizada para controlar praga, fazendo parte do MIP, juntamente com outros métodos de controle, que não são químicos. Bom, um pouquinho aqui, né, como que a gente vai fazer antes de iniciar esse controle químico? Então, a gente tem que identificar, né, as pragas chaves e secundárias da cultura, identificar a seleção de inimigos naturais, né, dessas pragas, busque conhecimento dos dados de biologia dinâmica populacional do inimigo natural, tudo isso eu já falei lá no controle biológico, né? E definir melhor a metodologia para monitoramento das pragas e seus inimigos naturais, através de pano de batida, armadilhas, por exemplo. Definição da unidade amostral, frequência local, momento de monitoramento. Então, a gente tem que definir onde a gente vai monitorar. Confecção de fichas, planilhas de amostragem, então isso é bem importante, que a gente tem que anotar tudo, né, para isso não se perder. Definição dos níveis de controle de pragas, literatura, cálculo, levando-se em consideração o custo de controle e valor da produção, ou seja, a gente tem que compensar esse controle, né, a gente não vai aplicar um produto químico numa cultura que economicamente não é, né, digamos, importante. Estabelecimento da melhor estratégia para controle de pragas, né, que pode não ser o químico, friso isso novamente. Procura de técnicas que possam ser empregadas para a redução da população de pragas e aumento da incidência de inimigos naturais. Então, a gente tem sempre, né, que pensar nos inimigos naturais também, né? Porque se a gente matar todos os inimigos naturais, a nossa cultura vai continuar, né, digamos, desprotegida desses agentes que são tão necessários. Atividade pós-plantio da cultura, então aqui entra também monitoramento das pragas, levando-se em consideração a frequência e momento adequado de cada praga, avaliação da necessidade de controle, ou seja, controlar se realmente, através da amostragem, for necessário controlar. Tá? Então, os inspetores vão passar toda a parte amostral e a gente vai ver se realmente é necessário aplicar o produto. Avaliação da metodologia de monitoramento, juntamente com os inspetores, e a tomada de decisão, ou seja, atingiu o nível de ação, o nível de controle, né? Se não atingiu, não aplicaremos. Avaliação dos resultados dos métodos empregados para controle de praga. Ou seja, a gente tem que fazer uma avaliação do que é que compensa naquele momento a gente aplicar, que pode não ser o controle químico, tá?
Então, tá aqui a amostragem, né? Atingiu ou não o nível de controle, tá? Eu vou tomar a decisão de controlar ou não aquela praga. Então, tudo, gente, antes de se aplicar um produto químico, tem que ter amostragem, tem que verificar se atingiu ou não o nível de controle, para ter ou não uma aplicação de um produto químico ou qualquer outro método de controle, que pode ser biológico, por feromônios, né? Armadilhas com feromônios, etc. Bom, na tomada de decisão, então, geralmente químicos, né? Que é o que a gente vai ver hoje. Então, aqui nós temos, tá? Devem ser utilizados de forma criteriosa, porque existem efeitos colaterais indesejáveis. Primeiro, resistência dos insetos aos inseticidas. Então, isso aqui é muito comum. Ó, mais de 570 pragas resistentes já temos, se não tiver mais, né? Já. Aparecimento de novas pragas que antes eram secundárias, elas acabam se tornando pragas primárias, né? Ou praga-chave. Ressurgimento de pragas que não existiam, né? Já há um bom tempo. Desequilíbrio ecológico, que a gente vai estar contaminando, né, aquele ambiente, isso pode afetar outros seres, né, outros animais, que é aqui, ó, efeitos prejudiciais ao homem, inimigos naturais, peixes, outros animais, e, resíduo nos alimentos, na água e no solo. Então, hoje, né, a gente tem que aplicar produtos, né, não é, digamos, tem que ter uma série de critérios, porque se você deixar, principalmente hoje a sociedade está nos cobrando muito isso, resíduos nos alimentos, na água e no solo, né, o agrônomo vai ser, digamos, o principal culpado por isso. Então, tem que se ter muito critério hoje em dia para se aplicar algum produto químico, algum inseticida químico. Bom, o que é inseticida, acho que todo mundo já sabe, né? São compostos químicos que, aplicados direto ou indiretamente sobre os insetos, em concentrações adequadas, provocam a sua morte, tá? Mas lembrando que, né? Esses inseticidas também podem prejudicar outros seres vivos, como o homem. Agroquímico, ideal, ilusão ou realidade? Então, aqui, ó. Então, nós temos aqui tudo que um agroquímico tem que ter. Tem que ser efetivo, né? Excelência, eficácia, compatível com o MIP, efeito residual adequado, baixo risco de desenvolvimento de resistência, boa compatibilidade com plantas, rápido início de atividade, né? Ou seja, matar o mais rápido possível, seguro para o usuário, com baixa toxicidade, formulações adequadas, estabilidade em armazenamento, baixa dosagem e concentração, compatibilidade com outras medidas de manejo, tá? Então, isso tudo tem que ser visto na escolha do produto. Compatível com o ambiente, baixa toxicidade, baixo resíduo no alimento, baixo resíduo no alimento animal, rápida degradação no ambiente, baixa ou não lixiviação no solo. Aspectos econômicos, aqui a gente vê o preço, relação custo-benefício, se ele é amplo espectro, capacidade competitiva, patentabilidade, perfil inovativo do produto, né? Se é um produto, né, que foi recém-lançado, tem um modo de ação mais, digamos, menos, que vai afetar os outros seres vivos, amplo espectro de aplicação. Agroquímicos visam aumentar a produtividade agrícola. Esta informação está correta? Sim, né, gente? Só que a gente tem que aplicar com critério, tá? Portanto, são soluções de curto prazo, tá? E a última ferramenta a ser utilizada no MIP. Por quê? Por isso que eu falo, sempre o químico é a última opção. Vamos verificar se tem algum outro método de controle que pode ser aplicado. Então, aqui nós temos contaminação do ambiente, tá? Resíduos em vegetais ou carne, não seletivo, ou seja, afeta outras espécies que não são alvo, né? Como os inimigos naturais e as abelhas, como polinizadores.
Eventualmente, seleciona-se espécies de praga resistente. Então, isso aqui é super importante. Em alguns casos, tem produzido mais problemas de praga, surtos de pragas secundárias. Então, se tem algum histórico desse produto, gente, não aplique. Tá? Então, você fala, fulano aplicou tal produto e teve um surto de praga secundária. Descarta esse produto logo de cara. Quando pode ser usado? Sempre que há possibilidade de prejuízos econômicos e outros tratamentos não são eficazes, tá? Então, eu já tentei de tudo e não deu nada certo. Então, eu vou para o químico. Vantagens: eficiente, econômico, a ação é rápida, fácil de usar, geralmente seguro, desde que, né, gente, a nossa disciplina fala sempre sobre isso, desde que a gente use corretamente, certo? Inconvenientes: alívio temporário, pode causar resistência, resíduos em alimentos, solo, água, né, ambiente, efeito colateral para organismos não alvos, né, como as abelhas, por exemplo. Alguns inseticidas têm riscos diretos. Então, a gente realmente tem que ter um critério, porque hoje o problema aí, a gente vê, né, direto na mídia, o problema das abelhas aí, que são atingidas por inseticidas, né, agroquímicos, é um problema real. E a gente não pode, né, digamos, varrer o problema para debaixo do tapete, porque isso está batendo bem aí na nossa profissão, né? A gente tem que chamar a responsabilidade para a gente. Requisitos para escolha do inseticida. Então, aqui, alvo de controle, eu tenho que identificar qual a praga, o modo de ação, onde ele vai agir, né? Se é no sistema nervoso, se é no sistema digestório, né? Época do ano, nível populacional, sempre com amostragem, formulação mais adequada para aquela situação, que a gente vai ver os tipos de formulação aqui, seletividade aos inimigos naturais e um equipamento disponível, né, e regulado. Então, quanto ao modo de ação sobre o inseto, então a gente tem ingestão, né? Então, a ingestão é absorvido pelo intestino médio, circula, vai para o sangue, para o hemolinfo e atinge o sistema nervoso, certo? Contato, sua ação se dá pelo contato com o corpo do inseto, penetrando na epicutícula e sendo conduzido através do tegumento, que a gente já viu, né, gente? Né, o tegumento. Pode matar insetos, pragas pelo simples contato com superfícies atingidas pelo inseticida. Temos a fumigação, inseticidas pelas vias respiratórias, né? Então, ele inala, devendo ser inalado na forma de gás. Então, geralmente aqui a fumigação se trata de um gás tóxico que vai através dos espiráculos, que são estruturas respiratórias, e depois atinge o sistema nervoso. Profundidade: inseticida capaz de atingir insetos através do tecido vegetal, que é a chamada ação translaminar, sob uma folha ou dentro de um fruto. Tá? Então, essa é a profundidade. E o sistêmico, tá? Ele é aplicado sobre folhas, troncos, raízes, sementes, é capaz de ser absorvido e circular com a seiva para todas as partes da planta. Então, ele vai circulando através dos vasos, tá? Então, isso é muito bom, principalmente para insetos ou sugadores. Então, aqui os mecanismos de transferência, né, do produto, que eu acabei de falar, né, fumigação, contato, ó, tem um aqui, ó, repelente também, que não estava lá, a ingestão. Então, todos esses métodos aqui, né, que faz com que o inseto seja atingido, né, pelo produto. Classificação. Quanto à finalidade. Então, aqui, gente, isso aqui acho que vocês já sabem, né? Inseticida, herbicida, fungicida, acaricida, nematicida, rodenticida, piscinicida, avicida, ou seja, de acordo com a finalidade, né, um produto ele vai matar determinado grupo de ser vivo, né? Desde fungos, ácaros, inseticidas e tudo mais. Formulações, gente. Por que formular?
Então, a gente tem que prezar pela eficácia desse produto, as propriedades de armazenamento. Então, um produto bom é aquele que pode ficar armazenado por um tempo bom, né? Não aquele que em 15 dias ele já está com o seu prazo de validade vencido. Manipulação, ou seja, tem que ter segurança na manipulação, né? E a aplicação, ou seja, se ele for bem manipulado, a aplicação dele também vai ser boa. O que determina o tipo de formulação? Então, aqui nós temos numa formulação, gente, o ingrediente ativo, que pode ser solúvel em água ou insolúvel, certo? Então, isso tudo aqui a gente vai ver cada um aqui, tá? Então, nós temos pó seco, pó molhável, né? Concentrado emulsionado, suspensão concentrada. Então, tudo isso a gente tem o solúvel em água insolúvel, e depois dos insolúveis, a gente também tem a parte daqueles que são solúveis em solventes orgânicos e aqueles que são insolúveis também em solventes orgânicos, certo? Então, a gente vai ver cada um deles agora. Bom, todo produto, gente, ele tem o ingrediente ativo, que é o que realmente vai fazer, né, o serviço, né, que vai matar o inseto, é aquilo que vai entrar no corpo do inseto e que vai matar, seja, né, aonde ele for atingir o sítio de ação dele. E depois temos também os inertes, tá, que são aditivos que podem ser um tipo de mineral, algum outro tipo de solvente, alguma coisa que não vai, o nome inerte já fala, né? Não vai fazer, digamos, um papel principal na ação daquele agroquímico. E aí forma o quê? A formulação comercial, que é o produto comercial que a gente compra nas casas agropecuárias. Então, aqui, constituição, ingrediente ativo, que é a substância que realmente controla, carré, que é o veículo, como eu falei, como solvente orgânico ou uma argila mineral. Ingredientes tensoativos, que são os surfactantes, tais como adhesionantes ou espalhantes, e alguns outros ingredientes que podem ser corantes, estabilizantes, alguma substância que vai causar um cheiro forte, né, em determinados produtos, tá? Então, isso são os chamados inertes. Então, tá aqui alguns tipos de inerte, ó, amianto, apatita, até areia, argila, calcita, caulim, enxofre, dolomita, talco, né? São alguns exemplos de inerte. Ó, aqui tem os diluentes vegetais, ó, esses aqui são utilizados em isca formicida, né? Polpa, farinha, resíduos vegetais. Na isca formicida é utilizado laranja, bagaço de laranja. E por que adicionar ingredientes inertes? Então, aqui, facilitar a manipulação, garantir segurança, para fazer o ingrediente ativo funcionar melhor, tá? Então, vai, digamos que, incrementar o ingrediente ativo, vai fazer ele ter uma maior penetração, maior seletividade e aumentar a eficiência dele. Então, o inerte, ele está sempre para somar alguma coisa naquele produto. Agentes acessórios. Então, aqui a gente entra os solventes, os emulsionantes, os diluentes, os adhesionantes, odorantes, agentes mascarantes, agentes molhantes e dispersantes, para facilitar, né, aquele produto ser dispersivo em água, né? Ele ter uma adesão na superfície em que ele estiver, né, na folha, por exemplo. Então, são o que a gente chama de acessórios. Então, aqui, gente, os tipos de formulação para registro de produtos fitossanitários, tá? Então, aqui, ó, nós temos todos esses códigos, tá? Com o tempo vocês vão se familiarizando, né? Então, os mais comuns, ó, suspensão de encapsulado, EC, concentrado emulsionável, GR, granulado, SC, suspensão concentrada, SG, granulado solúvel, SL, concentrado solúvel, SP pó-solúvel, WG granulado dispersível, WP pó molhável.
Então, existem todas essas denominações aqui, ó, CB, ó, é isca concentrada, que eu acabei de falar aí das formigas. A gente vai ver aqui os mais comuns. Bom, aqui numa bula, gente, né, numa formulação, a gente tem, tá, alguns dados para vocês se familiarizarem. Então, aqui, ó, o Caratis é um 50 CS. Então, CS, suspensão de encapsulado, certo? Aqui, ó, então tá aqui, ó, tipo de formulação, suspensão de encapsulado. Grupo químico piretroide, piretroide, vocês sabem, é no sistema nervoso, tá? Inseticida de contato em ingestão. E esse 50, o pessoal sempre confunde, ó. Então, aqui é que existe 50 gramas, tá? Por litro do produto ativo, que é o lambda cialotrina, certo? Então, eu vou ter 50 gramas em cada litro, né, do produto, do lambda cialotrina, que é realmente o produto, né, que vai matar, o ingrediente ativo, tá? Ou o princípio ativo, como está aqui. Aqui, ó, a Caristop, mais uma vez, tá? Então, aqui, ó, 500 SC, porque o clofentezina, que é o princípio ativo, ele está em 500 gramas a cada litro deste produto, certo? O resto é o quê? Ingrediente inerte. Ele é um acaricida herbicida, tá? E ele é uma suspensão concentrada. O tipo de formulação dele é uma suspensão concentrada. Então, aqui novamente, ó, Malation 1000 EC. Então, EC, concentrado emulsionável, e esse 1000 quer dizer o quê? Que tem 1000 gramas por litro, certo? Então, é isso que quer dizer, né, na bula, isso tudo é dado de bula, tá? Então, esses dados tem que conter na bula. Se não tiver isso na bula, esse produto é um produto pirata ou um produto sem nenhum registro no Ministério da Agricultura e Abastecimento. Então, nós temos as formulações secas, grânulos dispersíveis, que é o WG, o granulado GR, isca granulada GB, pó molhável WP, ou PM, né, também, pó solúvel SP ou PS, pó seco DP, tá? Porque às vezes eles colocam a sigla com o inglês, né? Os pós e os grânulos, né? Então, a gente tem o pó e o grânulo. Então, são dois tipos de formulação seca ou sólida. São prontos para uso, pode alcançar locais de difícil alcance, pequena quantidade de ingrediente ativo. O inerte seco é muito fino, geralmente é um pozinho, né? Um talco, alguma coisa assim. Alto potencial de deriva, então é bem perigoso a manipulação. Distribuição e calibração é um problema, né? Então tem que tomar muito cuidado. O pó é irritante aos olhos, nariz, garganta e pele. Então, assim, se a gente for ver bem, né, gente, a manipulação aqui tem que ser extremamente, né, criteriosa, tá? Porque ele tem um alto potencial de deriva. Então, aqui, ó, granulação seca, nós temos grânulos e pellets ou isca granulada. Então, aqui, gente, ó, os grânulos, o WG, o SG e os pellets. Os pellets, então, eles não são, digamos, eles são mais fáceis de se manipular porque eles são maiores, né? Então, aqui devido ao tamanho, né? Então, o WG é um pouco menor, o SG intermediário e os pellets maior, com relação ao tamanho dos grãos, dos grânulos. Então, aqui um exemplo, ó, pó seco, ingrediente ativo, de 0 a 5 a 10%, né? Então, não pode ser muito alto a porcentagem de ingrediente ativo. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, né, dos grãos, do tamanho.
aqui o reagente e o TMQ 150G granulado. Tá? Então, aqui, ó, o ingrediente ativo, gente, é de 2 a no máximo 20%, tá? São produtos bem perigosos, né? De se manipular. As iscas granuladas, que eu acabei de falar para vocês, né? Então, aqui a mais conhecida é a Mirex, que tem a Blitz também, né? Que são as iscas formicidas, que não tá dando para ver quanto que é essa aqui, eu não me lembro de cabeça, tá? Mas o ingrediente ativo é de 0,25 a 5%, tá? E tem que tomar cuidado também, né, gente, na manipulação dessas iscas, embora elas não sejam, não tenham problema aqui de deriva, né? Mas qualquer tipo de manipulação sem luva, né, a contaminação é alta. Tanto para a pessoa que está manipulando, quanto também para o próprio produto, que daí as formigas não vão carregar, né? Porque fica o cheiro da mão e elas não carregam. Então, aqui, esse que é o exemplo de produto seco ou líquido e aplicado sem mistura, tá? Iscas granuladas, vantagem, pronto para uso, cobertura não é crítico, controla pragas que move dentro e fora da área, então, assim, formigas, elas levam, né, a isca para dentro do formigueiro. Desvantagem, atrativo para a criança, tá? A criança fica curiosa para saber o que é aquilo, acaba até pondo na boca. Pode causar morte de animais domésticos e selvagens, cachorro, né? Ainda mais que tem cheirinho de laranja, né? Então é bem atrativo aí. Odor de pragas mortas, iscas velhas pode servir de alimento se inativo, né? Isca pode matar predadores de pragas para os quais as iscas não são utilizadas. Então tem que tomar muito cuidado, né? Aonde você vai aplicar, porque se um outro animal consumir, ele também vai morrer. Aqui um outro tipo de formulação, né? Nós temos o WP, antigo PM, né? O pó molhável. Aqui é o Vector Control. Então, o WP, né, que é o pó molhável, ingrediente ativo mais diluente seco mais um agente molhante, tá? Depois, a formulação WP seco mais o carregador aquoso vai formar o que a gente chama de suspensão WP, antigamente também chamado de suspensão concentrada, tá? Então, ele é seco, porém, né, ele tem um agente molhante dele que faz com que ele possa ser misturado no líquido. Então, pó molhável, composto de ingrediente ativo, carga e tensoativo, que é o dispersante, propriedades físico-químicas, sólido a 25 graus e insolúvel em água. Tensoativo é adicionado para manter o ingrediente ativo disperso em calda durante a aplicação. Vantagens: alto teor de ingrediente ativo, descarte de embalagens. Desvantagens: formação de névoa durante a aplicação e suspensibilidade. Ele forma uma suspensão, né? O que é uma desvantagem. Necessitando, então, devido a formar suspensão, necessitam ser agitadas constantemente. Então, tem que ficar agitando lá no tanque, né? Porque senão já vai fazer a suspensão. Eles deixam resíduos, são abrasivos aos equipamentos. Então, isso é uma desvantagem. Então, é complicado isso. Formulações secas, então vamos lá. Vantagem: fácil de armazenar, fácil de mensurar, misturar, relativamente menos prejudicial para plantas, animais e superfícies, né, que os concentrados emocionáveis, menor absorção pela pele e óleos humanos. Porém, a desvantagem: inalação, requer constante agitação no tanque, difícil de misturar em água dura, né, que é um tipo, né, de água que é muito comum em vários locais brasileiros, né, é a parte química da água. Abrasivo para bombas e bicos e resíduos visíveis.
Pó molhável, então nós temos aqui o produto, tá? Então ele é um pó, tá? Pós molháveis misturam-se rapidamente, entretanto requer constante agitação no tanque de pulverização. Então, aqui ele o produto e aqui ele diluído. Saquinho hidrossolúvel para a formulação WP e WG. Então, o saquinho, você coloca o saquinho lá, o saquinho vai se diluindo, né? Então, isso é bem legal. Formulação sólida, WG, antigo GRDA, grânulos dispersíveis em água, tá? Então, WG, grânulo dispersível em água, tá? Então, aqui o exemplo que está aqui é o Confidor, que é sistêmico. Grânulos dispersíveis, então a gente tem o composto de ingrediente ativo, carga tensoativo, que é o dispersante, e agente aglomerante, tá? Propriedades físico-químicas do ingrediente ativo, sólido a 25 graus, insolúvel em água. E aqui vai ser adicionado quem? O tensoativo, tá? Para manter o ingrediente ativo disperso em calda durante a aplicação. Agente aglomerante é adicionado para formar grãos, né? Ou seja, para juntar tudo. Basicamente, formulação WP na forma de grãos. Então, aqui, ó, tá o tensoativo, né? Então, aqui tá as moléculas de água e o ingrediente ativo. E aqui o agente aglomerante, por ser polímero ou tensoativo na presença de água. Tá? Então, o WG, ele precisa ter o tensoativo e o agente aglomerante. Grânulos dispersíveis, vantagens. Alto teor de ingrediente ativo, não forma nuvem de pó como o WP, né, na hora de manipular. Então, isso é muito bom. Desvantagem, alto custo, tá? Processos complexos, né, na parte aí de aglomerante, tensoativo. Tá? Então, ele é um produto um pouco mais caro. Grânulos dispersíveis, então aqui nós temos, ó, o produto, ó, os grânulos são até muito grandes, né? E ele diluído. Possui as mesmas características dos pós molháveis, com exceção que é formulado em partículas de tamanho granular. Então, são fáceis de manipular em com baixa inalação do veneno. Então, não vai formar aquela nuvem, né? Correndo o risco da pessoa inalar. Um outro tipo de formulação são os tablets, né, que são esses aqui, ó, o Decis é um exemplo. Aqui nós temos também o pó solúvel, cujo ingrediente ativo é de 75% a 90%. Vocês podem observar que é bem maior do que dos outros que eu acabei de falar, a porcentagem de ingrediente ativo. O pó solúvel, formulação de ingrediente ativo sólido, solúvel em água, sob a forma moída ou em pequenos cristais, que para ser utilizado no campo, necessita ser dissolvido em água. Contém geralmente de 50% a 90% do princípio ativo, né? Bem maior do que os outros, né, gente? Que é dos sólidos lá. São pouco frequentes os inseticidas que podem ser assim formulados, pois são raros os produtos solúveis em água. Tá? Então, hoje em dia, a gente até que tem bastante opção, né? Mas é a formulação ideal, uma vez que a mistura é perfeita. Então, se for falar assim, qual a formulação ideal, gente, é o pó solúvel, tá? Mas a gente não tem tanta opção assim de pó solúvel, né? Principalmente com os inseticidas. Então, aqui nós temos ó, o cartap, metomil, o triclofor, que são exemplos de pó solúvel. Formulação verdadeira, como o açúcar, né? A formulação, a solução verdadeira. Aqui, de 15% a 95% é o ingrediente ativo. Poucos agroquímicos são pó-solúveis, tá? Então, como eu falei, não existe tantas opções assim no mercado, né? Mas existem e são bons.
Então, vamos para o soluto. Vantagem: fácil de mensurar, misturar, forma solução verdadeira, baixa preocupação de fitotoxicidade, menor absorção pela pele e olhos humanos. E desvantagens: inalação, tá? Então, aqui ele continua com o problema aí que pode ser inalado, né? Formulações líquidas. Então, aqui a gente tem a suspensão concentrada, concentrado emulsionável, concentrado solúvel, suspensão de encapsulado, óleo mineral ou vegetal, ultra baixo volume, fumigantes, são os principais. Formulação líquida, suspensão concentrada, a Caristop aqui um exemplo, né? Suspensão concentrada, composto de ingrediente ativo, água tensoativo, que é o dispersante ou umectante, agente de estrutura e anticongelante. Bem interessante aqui, ó, não tinha nos outros, hein? Anticongelante. Propriedades físico-químicas, sólido a 25 graus, insolúvel em água. Tensoativo é adicionado para molhar o ingrediente ativo antes do processo, tá? Então, funcionem como um agente molhante, né? De moagem, mantê-lo disperso, tanto na formulação quanto em calda durante a aplicação. Agente de estrutura adicionado para aumentar a viscosidade do meio, implicando no maior tempo de decantação e compactação do ativo. Então, aqui, ó, o tamanho da partícula, 2 micron, agente de estrutura, que é um polímero de alta massa molecular, né, se mistura, né, funcionando como agente tensoativo. Então, aqui, ó, quando tem, né, o ingrediente ativo de lente seco, agente molhante, formulação WP, seco, mais o carregador aquoso, aí ele se torna suspensão WP, que é a suspensão concentrada, tá? Então, apenas adicionando-se o carregador aquoso, ele vira suspensão concentrada, ou suspensão WP. Vantagem: pouco tóxicos comparado à emulsão concentrada, não produz poeira, não inflamável, tá? Não pega fogo. Desvantagem: processo, então assim, o processo de fabricação é um pouco mais complicado e a embalagem pode estufar, tá? Então, isso aqui pode é aconselhado até devolver, né, para o fabricante, porque alguma coisa na parte química pode ter sido alterada. Então, aqui, formulação líquida, concentrado emulsionável, antigo CE, tá? Mas é a mesma coisa. O MET é um dos exemplos. Então, composto, ingrediente ativo, solvente orgânico e tensoativo, que funciona como emulsionante, daí o nome, né, concentrado emulsionável. Propriedades físico-químicas altamente solúveis em solventes orgânicos comercialmente disponíveis, que são os chamados aromáticos. Tensoativo é utilizado para emulsionar o ativo e solvente quando o produto é aplicado à água. Então, também o tensoativo aqui faz um papel extremamente importante. Muitas vezes ajuda a dissolver o ingrediente ativo na formulação, aumentando a polaridade do solvente. Então, tá aqui, ó, o solvente, tá? O ingrediente ativo, que são essas bolinhas menores aqui, a água e o tensoativo. Então, ó, gota é igual ao solvente mais ingrediente ativo, que é o tamanho da gota é da ordem de microns, de 10 a menos 6 microns, certo? Após a aplicação com a evaporação do solvente orgânico, ocorre a cristalização do ingrediente ativo. Então, por isso é tão importante, né, o solvente nos concentrados emulsionáveis. Vantagens: simplicidade de processo, boa eficiência biológica, ausência de resíduos, nossa, isso é uma vantagem imensa, né? Menor obstrução dos equipamentos, isso aí também o pessoal do campo gosta muito, porque, né, evita, né, danificar bicos, né? Desvantagem: classe de formulação mais tóxica, então aqui é um problema, né? Então a maioria aqui é faixa vermelha. Perigo de exposição, qualidade da emulsão muito influenciada pela qualidade da água e pode causar, em alguns casos, fitotoxicidade nas plantas.
Então, tá aqui, ó, concentrado solúvel. Tá aqui o exemplo, Winner, formulação líquida para aplicação após a diluição em água, sob forma de uma solução verdadeira. Então, aqui, novamente, gente, a gente forma uma solução verdadeira. Então, aqui temos aqui formulação microencapsulada, que é chamada de suspensão encapsulado, CS, composição, solvente, IA, né? Solvente orgânico, tensoativo, que é o dispersante, água, agente de estrutura e copolímero, que é o chamado agente encapsulante, tá? Propriedades físico-químicas do IA, altamente solúvel em solventes orgânicos e comercialmente disponíveis, que são os aromáticos. Tensoativo é utilizado para dispersar as cápsulas, ou seja, ele vai fazer com que essas cápsulas se soltem, né? E o copolímero, que é o agente encapsulante, envolve o ingrediente ativo mais o solvente, formando um filme sobre ele. Então, capsulante, ou seja, ele pega o ingrediente ativo e, como diz, faz uma capinha sobre ele, uma microcapinha. Então, o ingrediente ativo mais solvente mais o polímero, tá? Vai formar o que a gente chama de cápsula. E depois o tensoativo vai fazer com que essa cápsula se disperse, tá? Então, aqui, ó, os encapsulados. Aqui é a microcápsula aderida à superfície da madeira. Uma foto de microscopia. Aqui, dois tipos, né, para vocês verem, né, na parte de microscopia, a diferença entre o SC e o CS. Então, vocês podem ver que o CS, as partículas são bem maiores. Suspensão de encapsulado, CS, né, que é esse aqui, ó, do Demand, né, são maiores. Vantagens, pouca toxicidade, liberação controlada, então isso é muito legal, e não inflamável, então vai liberando, né, o produto ele vai sendo liberado, né, não é liberado totalmente de uma vez. Desvantagens, complexidade de processo oneroso e baixo teor de ingrediente ativo, tá? Então, embora ele tenha pouca toxicidade, então ele não tem uma porcentagem alta de ingrediente ativo, tá? Devido à complexidade no processamento da parte físico-química dele. Então, aqui, óleo mineral e vegetal. Então, o mais comum aqui é o OPA e o Assist, que são utilizados para mistura, né, em alguns tipos de inseticidas ou acaricidas. Eu mesma fiz um trabalho, né, então, de mistura de acaricida com o óleo, com o Natura Oil e o Assist, no meu TCC, para verificamos, né, de aumentar a eficiência desses acaricidas. Ultra baixo volume, tá? Então, o BV hoje, né, o L. Ultra baixo volume, gente, é utilizado, tá, para alguns fins. Quase 100% de ingrediente ativo, tá? Então, ele é utilizado tanto na agricultura, como em floresta e até mesmo em controle de mosquitos. Então, assim, na agricultura ele é, digamos, uma opção mais restrita. Vantagens: fácil de manusear, tá? Porém, ali tem risco de deriva, pouca ou não agitação, fácil no equipamento, sem resíduo, não entope bicos, pode ser usado indoor ou outdoor, né? Ou seja, ou fora, em ambientes de campos ou ambientes, né, dentro de locais, né, como que eu falei ali, controle de mosquito.
Fácil de ser absorvido pela pele é uma desvantagem, necessita de equipamento especializado. O solvente desgasta borracha e plástico e a calibração é crítica. Então, gente, não é tão fácil de aplicar o ultra baixo volume, tá? Tem que ter um equipamento próprio para ele. E aqui temos a termonebulização, né, gente? Termonebulização, que é o famoso FOG, né? Muito utilizado também em controle de formigas, né? E com relação a dengue também, né? Algumas cidades fazem o FOG, né? Para combater a dengue. Desvantagem: requer equipamento altamente especializado, difícil de confinar, porque, né? Ou seja, não, ele vai embora, né? Esse FOG aí vai se dispersar facilmente. Pode requerer equipamento respiratório para prevenir injúria por inalação, né? Por isso que no controle de formigas, eles não estão utilizando muito, né? Estão preferindo as iscas por menor risco de contaminação ao aplicador. Fácil de preencher um espaço grande e fechado, né? Então, quando eles aplicam lá em formigueiros, né? Então, quando começa, aplica num olheiro, né? Um orifício. Quando começa a sair pelos outros, é sinal que lá embaixo todo o formigueiro já está tomado pelo fog, pela fumaça. Tratamento de sementes, tá? Então, aqui nós temos um sistema já bem antigo, né? Em que se tem todos os tipos de formulação aqui, ou suspensão de encapsulado, pó para tratamento, emulsão, suspensão, gel, solução, pó solúvel, todos eles que são para tratamento de sementes, né? Então, a semente já vai para o campo tratada. Então, aqui um exemplo, né, de suspensão concentrada, que é o Cruise. Mistura inseticida com espuma. Então, aqui, gente, a espuma é empregada para evitar deriva e manter o inseticida por mais tempo no local para proteção. Além disso, aplicada sobre uma colônia de insetos que não se locomove, atuará sobre ela com mais contato. Tá? Então, isso aqui, gente, vou ser bem sincera para vocês. Eu não vi utilizar, eu que acompanhei, trabalhei muito tempo aí na parte aí de praga florestal, né, que é formiga, cupim, eu não vejo eles utilizarem não, tá? Mas existe aí. Então, aqui o aparelhinho com espuma, então precisa, talvez por isso, né, precisa desse aparelhinho aqui, né? Então, ó, aqui vocês estão vendo, pode tratar pulgão, né? Então, assim, é mais assim para tratar uma área bem localizada, tá? Talvez por isso ele não seja tão utilizado. Certo, pessoal? Então é isso, tá? Então fechamos aqui o controle químico e a gente já vai passar na próxima aula para herbicidas, ok? Então, beleza, nos vemos daqui a pouquinho.